A Revolução Francesa. Ela foi um movimento revolucionário que atingiu a política, a sociedade, e principalmente a religião francesa, e que estendeu-se de 1789 até 1799. Além disso, a Revolução Francesa influenciou outras nações, e dentre elas destaca-se os Estados Unidos, que ironicamente também a influenciou. As causas que levaram à insurreição tiveram início bem antes do ano de 1789, pois os franceses estavam muito insatisfeitos com a desigualdade social e econômica, e com as políticas do rei Luís XVI, que reinou sobre a França e Navarra, entre os anos de 1774 e 1792. Luís XVI era um governante absoluto, de maneira que a sua palavra era tida como incontestável, pois os monarcas franceses diziam que eles deveriam prestar contas somente a Deus. Com isso, o rei poderia confiscar propriedades e fazer o que quisesse com seus súditos. Tal arbitrariedade poderia ocorrer com qualquer pessoa. Além de viver luxuosamente, a corte de Luís XVI ainda custava uma fortuna aos cofres reais, de forma que ela chegou a ser chamada de túmulo da nação. A crise financeira do reino tornou-se gigantesca, já que seus gastos eram muito superiores às receitas, um fato que piorou ainda mais no governo de Luís XVI. Os altos impostos cobrados nas cidades, vilas e campos trouxeram grande descontentamento e miséria ao povo, que clamava por melhores condições de vida e comida, enquanto o governo desfrutava luxo e mostrava indiferença para com a população. Tais fatos e tensões foram reforçados por ideais iluministas, que juntos causaram a Revolução. A maçonaria também teve um papel importante no surgimento da insurreição francesa, pois ela enfatizava a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A busca por estes ideais esteve presente nos Estados Unidos poucos anos antes, e assim os americanos instigaram os franceses a fazerem o mesmo. Os iluministas também usaram a corrupção da Igreja Católica Romana como incentivo revolucionário, pois através dos séculos, esta instituição religiosa instalou a Idade das Trevas, onde ela praticou crimes, corrupções e imoralidades. E então os iluministas começaram a pregar que agora era necessária a instalação da Idade das Luzes, onde a religião não seria mais soberana entre o povo, mas sim a razão. Em 2 de outubro de 1789, a Assembleia Nacional da França Revolucionária estabeleceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que continha 17 artigos, e enfatizava a liberdade e a igualdade. Devemos agora prestar atenção em um detalhe interessante, e muito importante, presente na Revolução Francesa. Repare que na ilustração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada pelos franceses em 26 de agosto de 1789, há uma mulher retirando duas correntes, simbolizando a liberdade, a deusa da razão. Ou seja, que os franceses estavam repudiando os mandamentos de Deus, e também a sua voz. No lado direito, existe um anjo com asas negras, que está auxiliando tais atos. Já acima, podemos ver o óleo de Horus, também chamado de o olho que tudo vê, um símbolo importantíssimo para a maçonaria e o ocultismo, e que além de estar iluminando a imagem, ele é o ponto principal e soberano dela. O primeiro clube partidário a ser criado durante a Revolução Francesa foi o Clube dos Jacobinos, que tinha como fundador e principal orador Maximilien Robespierre, que se tornaria um revolucionário radical. A partir de 1790, foram fundadas sociedades jacobinas por toda a França, e inicialmente elas eram contrárias à extinção da monarquia. Mas pouco tempo depois, seus integrantes formaram a ala radical da Revolução, onde eles espalharam terror e morte. Eliminar os adversários políticos era para os jacobinos algo justo, e também um dever. Em 3 de setembro de 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França, e então o rei Luís XVI perdeu grande parte de sua soberania.
Ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e defendia que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Além disso, essa Constituição não reconhecia mais os votos religiosos. Em outras palavras, o Estado estava acima da religião. E assim, criou-se a separação do poder monárquico na França, e ele foi dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Na Constituição da França, somente os cidadãos ricos participavam da vida política e possuíam o direito de voto. A monarquia permaneceu ativa por certo tempo, mas com a autoridade limitada. Então os revolucionários franceses prenderam Luís XVI e sua família, em 13 de agosto de 1792, e depois o povo saiu às ruas e começou a massacrar os partidários do antigo regime, os que eram contra a Revolução, e também padres e outras pessoas que haviam sido presos. Isso ocorreu entre os dias 2 e 7 de setembro, e ficou conhecido como os Massacres de Setembro, de 1792. Entre 1.200 e 1.300 pessoas foram assassinadas, e dentre elas estavam mulheres e crianças. Este acontecimento marcou obscuramente a Revolução Francesa. Em 21 de setembro de 1792, a Assembleia Nacional declarou a França uma república, e então ela aboliu a monarquia. E em novembro deste mesmo ano, documentos foram descobertos no cofre do rei, e eles mostravam que Luís XVI estava empenhado em destruir a Revolução. Luís XVI foi julgado e executado na guilhotina, em 21 de janeiro de 1793, e ele morreu com apenas 38 anos de idade. Maria Antonieta, que era a esposa de Luís XVI e rainha da França, também foi julgada e condenada por traição e incesto. No entanto, as acusações contra ela foram muito duvidosas. Antes de ser executada, ela escreveu as seguintes palavras em seu testamento, o qual foi direcionado à sua cunhada Isabel. É a vós, minha irmã, que escrevo pela última vez. Acabo de ser condenada, não a uma morte vergonhosa, pois esta é somente para os criminosos, mas porque me juntarei ao vosso irmão. Inocente como ele, eu espero mostrar a mesma firmeza que ele, em seus últimos momentos. Lamento profundamente deixar meus pobres filhos. Sabeis que eu somente vivia para eles e para vós, minha boa e eterna irmã. Morro na religião católica, apostólica e romana, a de meus pais, aquela em que fui criada e que sempre professei. Eu peço sinceramente perdão a Deus por todas as faltas que eu cometi desde que nasci. Eu perdoo todos os meus inimigos pelo mal que me têm feito. Meu Deus, quanto me corta o coração deixá-las para sempre. Adeus, adeus. Assim como seu marido, Maria Antonieta foi executada na guilhotina, em 16 de outubro de 1793, diante de uma grande plateia de revolucionários franceses, que ovacionaram quando o carrasco cortou a cabeça da rainha. Maria Antonieta morreu, com apenas 37 anos de idade. Luís XVII, o filho mais novo de Luís XVI, e Maria Antonieta, tornou-se o único herdeiro ao trono, porém ele foi preso e mantido em duras condições. E por conta disso, Luís XVII faleceu na prisão, em 8 de junho de 1795, aos 10 anos de idade. Os ingleses criticaram fortemente a Revolução Francesa, e escritores influentes como Edmund Burke chegaram a proferir as seguintes palavras: fizestes uma revolução, mas não uma reforma. Derrubastes uma monarquia, mas não restabelecestes a liberdade. Contudo, a Revolução Francesa também despertou certa esperança em muitos cidadãos estrangeiros, com a promessa de igualdade e liberdade, algo que não ocorreu na prática. Entre os anos de 1793 e 1794, ocorreu o Reinado de Terror, onde mais de 16.000 pessoas foram executadas, sendo que muitas foram assassinadas pelos revolucionários radicais, sem nem mesmo terem passado por um julgamento. Estas atrocidades foram lideradas por Maximilien Robespierre, e elas se estenderam por vários meses.
pois parte dos rebeldes franceses buscou eliminar todos os que se opunham à Revolução, e então eles causaram um intenso pânico na França. O reinado de terror somente chegou ao fim, em 27 de julho de 1794, com a prisão de Robespierre, que foi executado no dia seguinte, através da famosa guilhotina, criada na Idade Média. Após ser sugerida pelo médico francês, Joseph-Agnes Guillotin, a guilhotina tornou-se um símbolo de grande medo durante a Revolução Francesa, e ela passou a ser celebrada por parte dos revolucionários, que a chamavam de vingadora do povo. Enquanto os opositores repudiavam e amaldiçoavam grandemente esse maléfico instrumento de morte. Durante a Revolução foram usados vários métodos de execução, como a decapitação, o fuzilamento e o afogamento, onde pessoas eram amarradas às vezes em conjunto, e então elas eram cruelmente jogadas em locais profundos, para morrerem afogadas e em extrema agonia, sem a chance de lutarem por suas vidas. Por motivo de bom senso, muitas histórias perversas, ocorridas durante a Revolução Francesa, não foram expostas neste vídeo. E assim o ódio foi um dos principais personagens de tal insurreição, onde ele desempenhou um grande papel nas lutas sociais, e no repúdio à religião e à Bíblia. A Revolução Francesa estendeu-se até 1799, e ela ceifou milhares de vidas. Somente entre os anos de 1793 e 1796, morreram cerca de 200.000 pessoas. Além disso, houve um grande repúdio dos franceses ao catolicismo, cristianismo, judaísmo e às escrituras sagradas, de maneira que ocorreram insultos e zombarias contra Deus e seu Filho. Com o fim da Revolução, iniciou-se o período napoleônico, onde o militar Napoleão Bonaparte tornou-se o imperador da França. A profecia que veremos no vídeo 288, descrita em Apocalipse, explica sobre a morte das duas testemunhas enviadas por Deus, ou seja, as Escrituras Sagradas, o Novo e o Antigo Testamento, que foram rejeitados, insultados e queimados durante a Revolução Francesa. Mas para entendermos melhor estes fatos, devemos conhecer o culto da deusa da razão, que fora criada pelos franceses, e depois se expandiu para outros lugares, principalmente os Estados Unidos. No entanto, os americanos já seguiam um conceito parecido, e eles exaltavam a deusa da liberdade, que era semelhante à deusa da razão francesa. Por isso, um grande monumento foi erguido nos Estados Unidos, em homenagem a ela, a famosa Estátua da Liberdade. Um detalhe interessante é que este monumento foi um presente, enviado pela França aos Estados Unidos, e que basicamente consistiu em uma junção das deusas Libertas de Roma, Liberdade dos Estados Unidos e Razão da França, na mesma imagem. Todo este conteúdo será estudado no próximo vídeo.